Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Alguém me perguntou, e já ouvi alguém falar disso também, disse: quantas almas você já ganhou para Jesus? Eu disse: meu irmão, eu acho que eu não ganhei nenhuma, porque quando eu chego para pregar, eu percebo que Jesus já comprou elas pelo sangue precioso. Na realidade a gente não ganha, a gente só vai avisar as pessoas o que Jesus fez por elas. E eu creio que ser imitador de Cristo talvez seja a herança de todo cristão. Na realidade, nós entendemos que o nosso trabalho é lembrar as pessoas do que Jesus já fez por elas, né? Estou aqui hoje com o encargo de pregar. E para mim, o profeta, ele exerce duas funções importantes. A primeira é perturbar os incomodados, os acomodados. Tem pessoas que estão acomodadas, então o trabalho da palavra é incomodar essas pessoas para tirar elas dali. A palavra do Senhor, ela dá uma mexida nos acomodados, e ela também traz paz aos perturbados. Então eu não sei qual de lado que você está, mas a palavra do Senhor é essa. E é dificilmente você vai ver lugares não sendo transformados se a palavra não for pregada. Todo lugar que a palavra é pregada, os lugares são transformados. Alguém me disse assim: cara, aquela cidade é difícil, aquele país é difícil. Eu já viajei bastante, já fui em muitos países pregar o evangelho. E eu vou te falar uma coisa: eu nunca fui em lugar nenhum que Deus não estivesse lá. Então não tem lugar difícil, tem lugar que a palavra ainda não foi ministrada. Tem lugares que ainda os fundamentos não foram edificados pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos permitir que a maldade dos nossos dias determine o que nós vamos fazer na presença de Deus. Amém? Nós é que vamos ditar o rumo. O curso deste mundo não vai mudar, irmãos. Mas os amigos de Jesus vão ficar melhores. Amém? Os amigos de Jesus vão ficar melhores. Nós nos movemos pela palavra. Não são os dias maus que nos afetam. É a palavra de Deus. Então, o meu trabalho aqui hoje é relembrar você daquilo que Deus disse a seu respeito, né? Eu temos falado sobre isso. Profetas são para relembrar o que Deus disse. Não é só para mostrar o defeito, é para apontar o caminho. Irmãos, eu vou te falar, e o diagnóstico já tem bastante, é ou não é? Um monte de gente na internet dizendo: a igreja está isso, a igreja está perdida, a igreja não sei o quê, a igreja está falida. Meu irmão, já tem um monte de gente com diagnóstico. Nós não precisamos de profetas para dizer que tem morte na panela. Nós precisamos de alguém que diga: eu tenho a farinha, eu vou meter nessa panela aí e ela vai criar vida. Amém? Chega de profetas no meio do vale para dizer: os ossos estão secos, os ossos estão secos. Deus já sabe. Nós precisamos de alguém que diga: vivam. Ossos secos, vivam. A palavra de Deus, ela traz esperança. Então eu creio nisso. O profeta não é um jornalista, né? O jornalista, ele dá notícias de acontecimentos. Os profetas anunciam o que está por vir. O que está por vir. Nós temos uma palavra de esperança. O Senhor falou: nada pode parar se você andar no meu rumo, andar no meu caminho, andar na minha presença. Então, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. Vamos começar por aqui. Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 16. A igreja não... Eu vejo que às vezes a igreja não é a resposta para o mundo. Alguém me diz: pastor, o senhor acha que a igreja é a resposta para o mundo? Eu acho que ela é mais do que isso. Porque esse mundo não precisa de resposta. A igreja é a resposta para aqueles que desejam a Cristo. Amém?
Porque Jesus afirmou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Duas coisas que nós precisamos pensar. Jesus falou que o amor de quase todos vai esfriar. E ele também perguntou, ele disse: e quando o Filho do Homem vier na terra, achará por acaso fé na terra? Então tem duas coisas que nós não podemos fazer para contribuir com os sintomas do fim. Os sintomas do fim qual é? Falta de amor e falta de fé. Mas nós como igreja, nós precisamos entender que Deus é amor e sem fé é impossível agradar esse Deus de amor, que até a fé opera pelo amor. Então nós trabalhamos na contramão, contra o vento. Jesus um dia falou assim, Mateus, se eu não me engano, Mateus capítulo 11. Ele disse: com que compararei esta geração? Compararei a meninos sentados nas praças. Toquei flauta e não dançaste. Pranteei e não choraste. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não estava sintonizada com o som do céu. Ou seja, na hora de chorar, dança. Na hora de dançar, chora. Querido, nós precisamos estar conectados para andar na sintonia do céu. Você não vive no curso deste mundo. Amém? Nós temos uma rota para cumprir, para viver. E a rota é a Bíblia. Nós temos, e eu creio que a Bíblia, não é só a Bíblia que eu tenho que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. Porque eu posso pregar a Bíblia e não pregar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ou seja, tudo que eu ouço eu tenho que ouvir pela palavra. Não era ouvir a palavra, porque eu posso ouvir a palavra e não gerar fé. Eu pergunto para você, uma pregação errada pode gerar a fé certa? Não. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então tudo que eu ouço tem que passar por quem? Pela palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo vivo? Estou ouvindo isso, isso passa por Jesus? Não, então não é. Isso passa por Cristo? Não, então não é. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Irmão, eu estou animado hoje. Estou que nem miojo, 3 minutos eu estou cozido. É bom demais pregar de manhã, irmão. Glória a Deus. De noite tem de novo, né? Glória a Deus. Então, o mundo não espera Jesus voltar. Quem espera é a igreja. O mundo espera a igreja. O mundo espera a manifestação de quem? Dos filhos. O mundo está procurando alguém para imitar. E está imitando muita coisa que não imita Cristo. Mas se o mundo achar alguém, irmão, que está imitando a Cristo, eu te garanto, querido, se o mundo encontrar alguém que está conectado com a eternidade, está conectado com os próximos dias, está conectado com aquilo que o Senhor falou que vai acontecer, certamente, o mundo está tateando no escuro, procurando alguém, quem sabe é você, cutuca aí, dá uma cotovelada e diz assim, é você, esse homem é você. E por isso Deus vai preparar a gente para viver nesse lugar. Juízes, capítulo 7, versículo 16 diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Eu não posso gritar por alguém que não está gritando por Cristo. Eu não posso gritar por alguém que não está gritando primeiro pelo Senhor. A minha espada, ela tem que guerrear a guerra do Senhor.
Amém, irmãos? Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Correr, gritar e fugir. É assim que vai acontecer contigo, diabo. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá até Batsitá, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Aleluia. Até aqui tá bom. Aleluia. Amém, queridos? Essa palavra, eu confesso para os irmãos que essa palavra Deus me deu ontem à noite no hotel. Quando o pastor Silas me chamou, eu perguntei: sábado à noite não tem nada? Ele disse: não, sábado à noite você descansa. E eu fiquei no hotel e ficou ouvindo: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. E eu fui no texto e comecei a escrever algumas coisas. Irmãos, Deus está preparando um povo. Eu vou falar de novo: Deus está preparando um povo. Deus está preparando um povo, fundamentando um povo. Porque você já sabe como vai ser os dias. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo fala a Timóteo, ele diz: sabe tu, porém, que nos últimos dias, e ele dá um currículo de homens maus ali. Os homens vão ser assim, gananciosos, presunçosos, soberbos, e vai falando um monte de coisa. Aí no verso 10 ele diz: tu, porém, Timóteo, meu filho, tu não vai ser assim. Tu vai ser bom, tu vai ser amoroso, tu vai ser carinhoso, tu vai ser generoso. Então, a igreja tem uma tarefa de preparar homens bons para viver em dias maus. Nós temos uma tarefa de preparar uma geração para viver no dia mau, irmãos. Porque não vai mudar. Não vai mudar. Os dias são maus. Mas nós precisamos preparar um povo. Que tipo de povo viverá no dia do fim? Esse povo está sendo preparado. Eu estou sendo preparado, você está sendo preparado. Agora nós temos que entender que Deus não trata comigo da mesma forma que me usa. Elias orou, irmãos, veio fogo do céu, trovão, o monte tremeu, fumegou. Meu Deus, foi maravilhoso. Desceu o trovão, desceu fogo, lambeu até a água que Elias tinha colocado sobre o sacrifício. Dias depois, Elias estava na caverna. A Bíblia diz que Deus não estava no fogo, não estava no trovão, não estava no relâmpago. Por quê? Porque às vezes a gente acha que Deus vai tratar da gente da mesma forma que te usa. Não, Deus não vai tratar de você da mesma forma que te usa. Quando Deus te usa, é Deus passando por você para alguém. Agora, quando Deus trata com você, é você e Deus. E lá ninguém compra seus livros. Lá ninguém tira foto com você. Lá Deus não pega as anotações e diz: meu Deus, que palavra. Então, nós precisamos entender que quando somos tratados por Deus, somos tratados porque a medida vai aumentar, irmão. Pegou aí? A medida vai aumentar. E cada vez que você vai entrar numa medida nova, você vai precisar de uma autoridade nova. E a autoridade não vem de posição, vem de autor. Tem gente que acha que tendo posição vai ter autoridade. Não, tem gente que só tem a posição, mas não tem autoridade. A autoridade vem de autor, por isso eu tenho que correr atrás do autor e não da posição. Pegou? Porque Deus não dá autoridade para quem tem posição, Ele dá posição para quem tem autoridade.
Quem tinha posição no Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era o Zé. Quem tinha posição na Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade? O Daniel. Um dia até a posição se dobrou para quem tinha autoridade. Eu quero declarar que a autoridade de Deus na terra é a igreja de Jesus Cristo. A autoridade de Deus na terra é a igreja de Jesus Cristo, ponto. Mais a igreja, mais os homens, mais as mulheres de Deus que estão imitando a Cristo. Amém, irmãos? Tem muita gente forçando a barra, mas não adianta forçar, meu filho. Forçar é diferente de se esforçar. Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor fala para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo o seguinte: Josué, te esforça por aquilo que eu disse para você. Então eu estou dizendo para você que é você que vai tocar o barco agora. Eu estou dizendo para você que a nação agora está na sua mão. Mas você tem que fazer o quê? Se esforçar. Se esforçar é para cumprir aquilo que Deus disse a seu respeito. Forçar não. Forçar é você insistir numa coisa que Deus não quer fazer. Então tem muita gente forçando a barra e acha que está se esforçando. Pessoas que forçam a entrada, elas vão cansar. Quem se esforça não cansa, porque Deus dá reforço aonde tem esforço. Deus dá reforço aonde tem esforço. E como é bom imitar pessoas entusiasmadas, irmãos. Como é bom imitar pessoas que não desistem nunca. Como é bom imitar pessoas que são solucionadores de problemas. Amém? Nós precisamos entender esse espaço, porque tem hora que é para usar a força. Quando Deus precisou destruir algo, Ele usou a força de Sansão, como foi citado Sansão aqui hoje. Mas para edificar não se usa a força, se usa a sabedoria. A força é para derrubar, arrancar, destruir e arruinar. Mas a sabedoria é para plantar e edificar. Então, eu creio que a nossa aliança com Deus, ela vai segurar todas as alianças. Todas as alianças que nós vamos ter, elas estão seguras em Deus. A sua relação com Deus, ela vai segurar todas as outras relações. E eu vou te falar, irmãos, não estou tentando trazer peso sobre você não, mas os dias são difíceis. Mas os homens bons vão aprender a viver com Jesus nos dias difíceis. Pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Eu não grito por alguém que não está gritando pela espada do Senhor. Gideão não disse: olha para mim e faz como eu fizer. Ele disse: não, olha para mim, mas observe também para quem eu estou olhando. Vocês vão me imitar agora, mas vocês vão imitar porque eu também estou imitando alguém. Eu estou conectado com Cristo. Como que eu vou imitar alguém que não sabe para onde vai, irmão? Como que eu vou imitar alguém que não sabe para onde vai? Não, Jesus, ele não estava perdido. Ele desceu, as pessoas diziam: me mostra o teu reino. O teu reino é de mentira, o teu reino não é de verdade. Ele disse: não, o teu testemunho não é verdadeiro. João capítulo 8, ele diz isso. Ele disse: eu sei de onde vim e eu sei para onde vou, e por isso o meu testemunho é verdadeiro. Irmãos, quem não sabe para onde vai, fica criando falsas linhas de chegada. Quem não sabe para onde vai criando falsas linhas de chegada para achar que já chegou. Não chegou não, meu filho. Não chegou. Para nós, como igreja, ainda não está consumado. Está consumado a obra da cruz. Mas a nossa pregação, a nossa vida... Eu ouvi um relato aqui, 7 igrejas em 70 dias. Você sabe o que é isso? Para nós não está consumado. Nós temos que trabalhar enquanto é dia. Agora, quem nós vamos imitar determina até onde nós vamos. Quem nós vamos seguir vai determinar até onde nós vamos. Então, às vezes é melhor não saber, porque a ignorância me protege. Tem uma ignorância que me protege.
É melhor eu não saber do que eu saber e não dar uma resposta. Amém? E é tão interessante que Gideão gritou pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. E a espada estava na bainha. Ele estava com uma tocha na mão e uma trombeta na outra. E a espada guardada. E se você ler bem o texto, você vai ver que os próprios inimigos mataram-se a si mesmos. Porque quando Deus usa a espada dele, você não precisa usar a sua. Tem hora que você tem que desembaiar e ir para cima, mas tem hora que Deus diz: ei, guarda a espada, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, e eu vou te mostrar o benefício de alguém que me imita. Você não vai precisar guerrear, essa guerra é minha, não é sua. Levanta a sua mão, e eu quero declarar que você vai se tornar, sim, você deve, porque essa é a vontade de Deus, que você se torne exemplo, que você se torne um modelo a ser observado, a ser seguido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Pedro puxou da espada em Mateus 26, versículo 52, o Senhor disse: ei, guarda a espada. Guarda a espada, porque é o Senhor que está fazendo isso. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que é o Senhor quem faz, não somos nós. O problema é que nós queremos fazer. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. Servir, que é o tema desta casa nesse ano. Servir é observar o que Deus está pedindo, o que Deus está falando. Porque você pode fazer muitas coisas e não está servindo. Servir é você ouvir o que Deus quer de você. Vai fazendo até você encontrar. Quando Deus, em Marcos capítulo 3, Ele chama os apóstolos, a Bíblia diz que Ele chamou os apóstolos para estar com Ele. E depois os enviou a pregar o Evangelho. Então o tema desta casa nesse ano é servir. E nós somos servos de carteirinha, somos servos por natureza. Não é? Nós somos servos e nós precisamos entender isso. Jesus um dia conta uma parábola de um bom samaritano. E ele diz assim que passou um sacerdote e não atendeu aquele cara que tinha sido assaltado e estava no chão. Passou o levita e não atendeu esse cara também. Mas passou o samaritano, parou e atendeu. E eu fiquei ali pensando, olhando. Aí eu me deparei com uma verdade. O levita e o sacerdote, a impressão que eles tinham é que eles trabalhavam só no templo. Ou seja, o que é fora do templo não é para mim. A limitação da mentalidade de um sacerdote dizia para ele o quê? Esse cara está fora do templo, não tem nada a ver comigo. Meu negócio é dentro do templo. Como o samaritano não adorava num templo simplesmente, ele não tinha limitação templária, vamos dizer assim, na cabeça dele. Então ele estava servindo em todo lugar, em todo canto, em todo lugar. Esse é o trabalho da igreja. Às vezes nós temos a mentalidade de ir à igreja, mas não de ser a igreja. Nós precisamos ser a igreja. Irmão, como é que alguém mata no peito e diz assim: olha para mim? Essa pessoa tem que estar convicta de para quem ela está olhando, quem ela está imitando. O grito por olhar para Gideão, imitá-lo, gritar por ele, não era por vanglória. O líder não estava dizendo: olha para mim porque eu sou o líder. Não, ele estava dizendo o seguinte: olha para mim, e como eu fizer, vocês fazem também. Como eu fizer, vocês fazem também. Porque se você não se identifica com quem está identificado com Cristo, certamente você vai fazer por interesses, e não porque você tem um chamado para isso. O grito na guerra era pelo foco. Elias também disse para Eliseu: quando tu me veres subindo, fica esperto. Jesus também disse: faze isto em memória de mim. Quantas vezes Paulo disse nas suas cartas: o que de mim ouviste, em mim viste.
O que aprendeste de mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu reafirmo para os irmãos, nós precisamos estar perto de pessoas que estão perto de Cristo, que estão ouvindo a Cristo. Quando as pessoas olhavam para os discípulos de Jesus, para os apóstolos, a Bíblia diz que eles tinham certeza que aqueles homens haviam estado com Cristo. Porque parece que hoje, irmão, todo mundo tem uma necessidade de falar. Até quem não tem nada para dizer tem necessidade de falar, de expor a sua opinião. Nós temos dificuldade hoje. Dificuldade, você conta nos dedos de pessoas que estão imitando a Cristo. Eu oro por uma geração, irmãos, que está com os olhos fitos em Jesus. Eu olho para uma geração que está olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Porque se nós não andarmos nesse lugar, isso vai virar uma anarquia. O que é anarquia? Anarquia não é ter um estilo diferente, é ter propósito diferente. Você pode ter um estilo diferente. Eu vou em igrejas que diz a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou em outras que diz paz e graça. Eu vou em outras que diz Shalom Adonai. E tem umas que diz, e aí, mano? Então os estilos são diferentes. Anarquia significa inexistência de qualquer forma de autoridade. Anarquia é quando não existe nenhum estilo de autoridade, porque ali ninguém está imitando a Cristo. Ter estilo diferente não é problema, isso é até bênção. É até bênção você ter estilos diferentes e viver numa geração onde os estilos são diferentes. Porque essa é a graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Mas anarquia é quando eu faço as coisas que eu quero, como eu quero, no lar, no trabalho, na igreja, sem reconhecer nenhum tipo de autoridade. Isso traz consequência do quê? De desordem. Então todo o exército precisa de um comandante. Todo piloto, todo avião precisa de um piloto. E hoje nós vivemos numa geração que a palavra é: meu negócio é com Deus. A geração das ideias, mas com pouca direção. Por quê? Porque falta homens e mulheres para dar direção. Falta paternidade, falta condução de Deus no coração de muitos homens e mulheres. Uma casa sem direção, queridos, uma família sem direção, uma empresa sem direção, vai virar anarquia. Vai virar anarquia, e isso é anarquia. É quando eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, sem nenhum tipo de autoridade para poder conduzir a minha vida. Paternidade é isso, porque conselho todo mundo pode dar, mas destino, quem dá é a paternidade. Destino quem dá é a paternidade. Por isso que toda criança, principalmente criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade em 3 áreas: proteção, direção e limites. Você vai ver toda criança que teve o pai ausente, principalmente a figura do pai, tem dificuldade de lidar com proteção, com direção e com limites. E toda criança que foi criada sem pai tem dificuldade de ver Deus como pai. Então está sempre tentando agradar a Deus só pelo serviço, não pela entrega. Não pela entrega total. Filho meu, dai-me o teu coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Se Deus tem o teu coração, Ele tem tudo que é seu. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós vamos perdendo os valores de Cristo dentro da nossa própria casa. Da nossa própria casa. Sabe da mulher que perdeu a dracma? Ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa.
E era uma dracma, ela tinha 10. Ela podia ficar com as 9 e continuar funcionando. Só que ela parou. Por quê? Mas era uma moedinha de nada. Não interessa. As pequenas coisas que você perde dentro de casa vão determinar as grandes coisas que você vai perder fora de casa. Você nunca vai ganhar nada aqui fora sem ganhar aqui dentro primeiro. E você nunca vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro primeiro. Ah, mas só isso. Não importa, para tudo, irmão. E vai recuperar. E vai recuperar o que você perdeu. Amém? Você é um imitador de Cristo. Amém, querido? Aí, quando ela acende a luz, primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. Quando ela acendeu a luz, ela viu a dracma? Não. Ela viu o quê? Que a casa estava suja. Por isso que muitos desistem. Quando acende a luz do Evangelho sobre a sua vida, ele não tem força para continuar varrendo a casa. Mas o Senhor diz para você nessa manhã: ei, me segue, sede meu imitador. Pega a vassoura e vai varrer. E tem coisa que é para você fazer, não pede ajuda não. Tem coisa que é você que tem que entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e o Senhor que está em secreto, amém? Porque o evangelho que vai passar por você para tocar alguém vai ter que ser puro, vai ter que ser poderoso. E ela acendeu a luz. Ela fez o que? Ela varreu a casa até encontrar. E quando ela encontrou, ela fez uma festa, fez um culto, chamou todo mundo, aleluia, e disse: alegrem comigo porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Lucas 15 fala de 3: a ovelha perdida, o filho pródigo, a dracma perdida, e fala da alegria que é de reencontrar aquilo que se perdeu. Nós somos imitadores de Cristo, irmãos, mas para isso nós precisamos estar conectados, afetados pelo céu. Nós precisamos disso, discernimento, alinhamento, para poder viver um avivamento. Porque é melhor ter 300 alinhados, é melhor ter 300 alinhados do que 32 mil desalinhados. Não adianta ser eficiente e não ser eficaz. Qual é a diferença? É que o eficiente faz tudo bem feito, mas o eficaz faz o que precisa ser feito. Eu posso correr o risco de fazer tudo bem feito e não fazer o que eu preciso fazer. Amém, irmãos? Amém? Quantas vezes eu já disse: Deus, estou fazendo a tua obra. Ele diz: não, você está fazendo a sua obra. E por isso você vai cansando. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Amém, querido? A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então eu preciso discernir para alinhar. Alinhar, a palavra alinhar é a palavra que está ali em Efésios capítulo 4, quando Paulo diz que chamou um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra alinhamento, ela vem também de aperfeiçoamento, que é a mesma palavra para catartismos, que quer dizer um quiropata. Não é um ortopedista, é um quiropata, aquele cara que vai mexendo no seu organismo até colocar os ossos no lugar. Ele não põe osso em você, mas ele põe o que está torto no lugar. Amém? Então o corpo de Cristo, os ministérios funcionam para quê? Para colocar essa estrutura no lugar, para que a gente não sinta dor. Então essa é a palavra de alinhamento. Melhor é ter 300 homens de governo dispostos a gritar pela espada do Senhor, do que milhares desalinhados, tateando, procurando, às vezes, muitas vezes, o seu próprio interesse. Irmão, Deus não tem planos com a carne. E eu vou falar uma coisa que pode chocar você, mas a hora que passa. Deus não tem planos com a multidão. Deus tem planos com os seus discípulos. Por isso que quando ele ressuscita, ele não volta para a multidão, ele volta para os seus discípulos. Ele tem planos com vocês. Ele tem planos com a igreja. Ele não tem planos com a multidão. E sabe qual é o plano que ele tem com os discípulos? Sirva a multidão. Alimente a multidão. Mas não merece. Ele não está perguntando se merece ou não. Ele está mandando você fazer. Mas eu vou dar água para esse povo. Dar água para esse povo. Mas não merece beber. Não é você que decide isso.
Só fala e abençoa o povo. Me santifica diante do povo. Mostra para o povo que eu sou um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus generoso, um Deus perdoador. Aleluia! Não tente ser mais santo do que Deus. Aleluia! Mas às vezes a gente só quer ser usado. Não está imitando a Cristo e quer ser usado. Um dia, sinto a graça de Deus aqui, irmãos. Um dia, um pai trouxe um menino para Jesus expulsar o demônio. Jesus estava no monte. Mateus 17, Jesus estava no monte. Pedro, Tiago e João. Estava tão bom que Pedro já queria abrir uma congregação ali. Pedro, vamos ficar aqui, Senhor. Aqui que é bom. Lá embaixo é uma luta. E aí, quando Jesus desce, os discípulos estão tentando expulsar o demônio de um menino que o pai trouxe. E um diz sai, o outro diz amarra, o outro diz sai agora, o outro diz estás amarrado. E aí ninguém conseguiu expulsar aquele demônio. Jesus para da frente dos discípulos e diz assim: ó geração incrédula. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar isso? Jesus conversa com o pai do menino. O pai do menino diz assim: eu trouxe aqui o menino para os teus discípulos expulsar o demônio, mas eles não deram jeito, não deram conta. Aí Jesus: me conta, o que acontece? O pai do menino começou a contar. Jesus foi lá, expulsou o demônio do menino. Desceu aquele temor, aquele silêncio. Ninguém ousou falar nada. Foram para casa. Quando chegou em casa, os discípulos disseram: Senhor, deixa eu te perguntar, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus disse o quê? Essa casta só sai com o quê? Com jejum e oração. Aí quando a gente ouve isso, a gente diz assim: então eu vou orar e jejuar para Deus me usar. Só que Jesus não estava falando do demônio do menino. Jesus estava falando do espírito de incredulidade dos discípulos. Ele disse: essa casta de incredulidade só sai com jejum e oração. A questão é que nós jejuamos e oramos, vamos para o monte, fizemos campanhas para Deus nos usar. E Deus está dizendo: antes de te usar eu preciso te treinar. Quem você está imitando? Quem você está ouvindo? Quem você está dando a sua cabeça para orar? Que tipo de evangelho você está ouvindo? Chega, irmão, de fast food. Chega de fake. Não, o evangelho não tem a ver só com você. O evangelho é o corpo de Cristo. Deus é macro, Deus é coletivo. Quando o céu se expressa, ele diz: façamos nós. Não é eu faço e você obedece só, não. Façamos. A oração que ele nos ensinou é: Pai nosso, o pão nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Não, o pecado não. Se um membro do corpo padecer, todo o corpo padece. Todo o corpo padece. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe.
Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe. In the quiet of the autumn night, a gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall. In the breeze I hear your